Rapaz, me deu uma tristeza essa semana. Por quê, Caio? Sexta-feira. De todo o meu coração. Porque eu ouvi o Lula me dizer daqueles nossos almoços, jantares, restaurantes, hotéis, na casa dele, no meu gabinete, onde a gente marcava para comer 10 anos de refeições e conversas. E uma hora de papo telefônico, sempre aos sábados de manhã, conversa longa. Tínhamos os ritos das nossas conversas muito longas, e em todos eles ele me dizia: no dia que eu for eleito, e dizia com uma cara sóbria, com uma vontade piedosa, com um desejo sincero. Assim me parecia. Caio, ele não me chamava de Caio, de fato ele me chamava era de pastor ou de reverendo. Aí ele dizia: olha, quando eu for eleito, você vai ter orgulho do Brasil, e pela primeira vez você vai ter orgulho do seu presidente. Porque eu não serei um presidente para fazer conluio com a maldade, nem com a corrupção, nem com o partidarismo, nem com o próprio PT. Eu vou agir conforme a minha melhor consciência. Se eu tiver que ter um lugar na história, eu queria que o Brasil tivesse uma espécie de Mandela brasileiro com uma respeitabilidade mundial. Ele me disse isso muitas vezes. Até aquele dia, em maio de 1998, em que ele estava me esperando na minha sala, juntamente com um amigo dele, que ele não via há 20 anos, e que também era meu amigo. Se encontraram por coincidência lá, ou coincidência nem tanto, o cara sabia que ele ia estar comigo, foi lá para pegar uma carona e dizer algumas coisas, e eu não sabia. Então eu fui ao banheiro, quando volto, estão os dois conversando, e o Lula vem, me fala um palavrão, que era uma coisa, é muito comum nele, ele é muito desbocado, mas em relação a mim ele era extremamente reverente. Soltou um palavrão do caramba, disse que precisava do tal do dossiê contra o PSDB que estava lá em Miami, que o amigo dele disse que eu era o homem que tinha credibilidade para conseguir, e ato contínuo disse: pelo amor de Deus, eu tenho 35 milhões de dólares para internar no Brasil, que o Gaddafi quer me doar e eu não tenho quem traga o dinheiro para dentro. Será que um amigo seu, empresário, não faria isso por mim, reverendo? Aí meu coração gelou, eu falei: cara, ele é igualzinho a todo mundo. Só que eu não pensei que fosse tão mais pior do que igualzinho do que todo mundo. Fosse de uma insaciabilidade extraordinária. Ô Caio, você acha que em um momento o Lula foi sincero? Eu acho que ele foi sincero lá atrás, ele foi sincero. Na época do ABC Paulista ali? Antes, bem no início. Mas eu acho que um monte de gente já começou a se separar dele bem antes, porque começou a ver que ele não era essas coisas. Só que ele não tinha ainda o discurso prepotente, agressivo, surtado, louco e absolutamente insano que ele adquiriu. As pessoas do convívio, hoje eu sei, gente que agora sabe que eu sei há muitos anos, que me fala. Mas alguns do convívio dele lá no passado começaram a se afastar porque foram vendo que ele tinha uma agenda oculta, e essa agenda era no mínimo de 50 tons de cinza. Foram saindo, mas ele ainda era sóbrio no falar, no apresentar, no argumentar, nisso tudo. Mas foi em 98, eu acho, que ele descompensou-se, ele começou a descompensação geral. Porque o cara que falou aquilo na minha sala, daquele jeito, estava disposto a tudo. E depois o cara que me pediu perdão quando falou uma mentira a meu respeito, 2 meses depois, num programa de rádio, dizendo que tudo aquilo ali tinha sido, 2 meses depois não, alguns meses depois, tinha sido uma construção, uma criação, uma invenção minha, que ele sabia que não, e eu fiquei furioso quando eu soube. Aí estampou lá nos jornais do Rio, primeira página, aquela coisa. Eu fiquei de novo furioso com ele. Liguei para a casa dele, a Marisa atendeu, trocou de número, Caio, me deu o número novo, liguei para ele, ele atendeu, falei: olha,
Você é um sem caráter, Lula. Você é um macunaíma, para não te dizer qualquer outra coisa horrível. Como é que você que sabe disso, mente desse jeito? Aí diz, não, é que eu fui apanhado de surpresa e para eu não me incriminar, o primeiro nome que me veio à cabeça foi você. Ele falou isso? Para mim. Para mim. E ainda disse, por favor, desliga, eu te ligo de um outro número, porque isso não é seguro. Eu não devia nem ter dito o que eu falei. Ah, rapaz, mas assim mesmo, eu fico naquele estado do texto de Marcos que eu li aqui acerca de João, que é indignado e condoído. Indignado e condoído, porque dá uma indignação de ver o que ele fez contra o país, contra ele mesmo, contra a família dele, contra tudo. E condoído de ver a desgraça disso tudo, dessa desnecessidade. Às vezes a impressão que me dá é que o Lula negociou tão bem com os empresários no tempo que ele era presidente do sindicato, é porque ele invejou tanto os empresários com os quais ele negociava, que ele acabou aprendendo todos os modos do inimigo anterior, e na hora do poder ele se associou a eles e falou a linguagem que ele sabia que era a linguagem que aquele pessoal entendia. Por isso ele se tornou também uma espécie de papa de um grupo expressivíssimo das maiores fortunas empreendedoras do país. É uma loucura. Mas o que me deu uma indignação condoída foi o que você vai ver aí. Quem crê no que eu estou dizendo, creia. Quem não crê, esqueça. Agora, o que me doeu foi ver o cara, está chegando agora a 70 e tantos anos de idade, está com a cara de um Alf bêbado. Um Alf bêbado. Um Alf bêbado. E sendo tratado assim, olha só. E aí, ladrão? Olha aí. Imagina. E aí, ladrão? E ele olha, né? Ele atende. Ladrão, ele atende. É triste, é angustioso, é trágico, é desnecessário. Ele podia ter dado um outro rumo à existência dele. Eu lamento de todo o meu coração. Lamento por ele que se desgraçou, fez o que é mal. Ele fez comigo numa escala infinitamente menor e sem poder nenhum. Imagina com esse poder todo. Eu não tenho dúvidas, infelizmente, de que ele fez tudo que estão dizendo que fez mesmo, fez pior do que descobriram. Ele sabe o que fez. E envolveu os filhos todos, nora, família. Cara com câncer. Quando ele teve aquele câncer, eu falei, ele vai aquietar. E nada, ele se tratou para piorar. Para piorar. A mulher dele deve estar sofrendo. Ele deve estar tomando comprimidos e comprimidos e, meu amigo, entornando. Geral, para tentar ver, ficar meio zumbificado entre uma fala louca e outra fala doida. E essa semana eu jantei com gente aqui querida de Brasília que sabe do que está acontecendo no lavabo do Alvorada. No lavabo do Alvorada? Que me disse, olha, reverendo, não é para dizer para ninguém as fontes nem nada, mas o que todo mundo está me dizendo é que o cara está apavorado, descompensado, com pânico de ser preso de dia e de noite. Meu Deus. Paranoico, ele entrou num estado assim de Saul. Cara. Saul, e agora a Dilma é o Davi dele. Ele encasquetou que a Dilma e o Cardoso querem colocá-lo na cadeia. Porque tem uma lógica óbvia política, uma psicologia política óbvia. Que se o Lula for preso com a turma dele, a Dilma deve ganhar uns 3 anos de
absorção psicocoletiva da sociedade para fazer um governinho mambembe até fazer uma transição natural sem impeachment. Porque ela tem uma sobrevida. Eu conheço o povo brasileiro. Ela tem uma sobrevida. O povo brasileiro não quer ver exatamente o processo ir até o fim. Ele quer ver se há algo tão culminante que quase que purga, que tira o pecado do mundo. O povo brasileiro trabalha com as categorias do Lula expiatório também. Ele precisa, e todos os que foram presos até agora não têm a representação suficiente para ser uma espécie de touro de sacrifício com o tamanho simbólico da roubalheira nacional. E o Lula encarna. Ele tem porte. Ele tem porte para ser esse touro sacrificial. Aí a Dilma, que ninguém tem dúvida até aqui quanto ao fato de que ela pode ter sabido, pode isso, pode ter aquilo, mas que pessoalmente ela não auferiu resultados pessoais da roubalheira, passa a ficar semi-santificada apenas porque não se meteu e deixou os negócios lulescos correrem soltos. Mas como ela não meteu a mão e não levou para ela, vira uma espécie de Graça Foster, Dilma Foster. Dilma Foster. É. Aí dá essa escapadela. Aí dá sobrevida para ela. O Lula imagina que essa seria a melhor saída para Dilma. Por isso ele está apavorado. Sim. Que seja isto que a Dilma e o ministro da Justiça estejam fazendo. E ele acusa a Dilma de não controlar a Polícia Federal, nem a Receita, nem o Ministério Público e nem o STJ. Acusa, dando a entender que no tempo dele ele tinha controles bem significativos. E diz, se não controla é porque está querendo me incriminar. Olha a lógica despótica, caudilhesca, bandida desse ex-presidente do Brasil, infelizmente, e que durante 9 anos foi uma pessoa com quem eu tive conversas muito gostosas e sonhei o melhor que se podia sonhar, projetando-o como um presidente humilde, simples, digno, trabalhador, que tinha sofrido e que tinha aprendido que quem quer que fosse governar tinha que governar para todos e que o seu maior patrimônio seria a sua integridade e a sua isenção. Foi em relação a isso que eu orei por ele dezenas de vezes, com a mão na cabeça dele, em tantos lugares. Ou ele ligava para minha casa e pedia para eu orar, quando tinha dúvida perguntava. Eu sonhei que seria um cara que faria bem e entraria para a história deste país. Infelizmente está entrando para a história do planeta como o presidente do Brasil mais absolutamente macunaímico, sem caráter e sem configuração de integridade pessoal. Eu lamento de todo o meu coração. Quem pensa diferente, por favor, não se escandalize de maneira nenhuma. VNV-TV, o canal é você. Cidadão brasileiro, o povo já colocando os petistas para correr, os petralhos.